queriam fazer alguma coisa com ele. Ele vai embora. E uma das questões que inquietava aquela comunidade era a segunda vinda do Senhor, a segunda vinda dele. E aí Paulo então fala, tem pessoas que estão ocupadas sem fazer nada, perfeito? Porque tem gente que é assim, né? Quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado, perfeito? Vocês conhecem o que são 6 horas? 6 horas para mim. Você vai na missa? Vou. Oferece a missa para mim. Não vou rezar não, vai você. Você tem perna? Não é? A gente dá um choque para ver se a pessoa acorda para a vida, né? É lógico que a gente vai oferecer, vai interceder. E essas pessoas não trabalhavam. Ah, bom, Jesus vai voltar mesmo? Os profetas estão falando que ele vai voltar? E tem gente aqui também que fica buscando coisa na internet para verificar as profecias, que Jesus vai voltar, que não sei o que. Eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Vou viver minha vida. E viver a minha vida bem, para não pecar. Porque a nossa obrigação qual é? Buscar a santidade. E o que atrapalha a nossa santidade? É o pecado, né? Eu vivo sempre no mundo da lua, tá ruim mas tá bom. E todo mundo arrasta o pé, canta, tá ruim mas tá bom. Se tá ruim não tá bom, perfeito? Ou tá bom ou não tá? Ou é quente ou é frio. Perfeito? Por isso que, quando eu dou respeito ao retiro, a minha vida não pode ser uma vida de retiro. O retiro é o que? Para um fortalecimento, que a gente se fortalecer na fé. Por isso que o reino de Deus exige o que? Esforço, trabalho e trabalhar. No reino, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte. E esse céu, eu construo, você constrói. Como? Com o nosso trabalho, com o nosso esforço. Então eu não posso viver no mundo da lua. Eu tenho que fazer a minha parte. E é isso que a primeira leitura do Evangelho fala hoje. O profeta, o que o profeta está falando? O que o profeta pede ao povo? Não desanime, não se desespere. Padre Pio fala, aquele lá, ele fala que quem ora não se desespera. Uma pessoa que se desespera diante das dificuldades é sinal que a oração está aqui, mas ela precisa chegar ao coração. Porque quando a oração chega ao coração, aquela oração vai nos fortalecendo. E mais uma vez a leitura de hoje é um apelo à esperança. Olhar a vida como esperança. Olhar os nossos problemas como esperança. Olhar para a minha casa como esperança. E nós estamos vivendo ainda o ano jubilar, peregrinos da esperança. E é isso. O que o capiroto, o encardido, ele quer jogar em nós? Acreditar que aquele problema não tem mais jeito, teu marido não tem mais jeito, aquela situação não tem mais jeito, e que o mundo lá fora não tem mais jeito, que o mundo lá fora só há problema. Depende da ótica como você vê. Tudo depende da ótica que eu encaro o meu problema. Tudo depende da maneira como você encara o teu problema. Tudo depende da maneira como você vê
a tua casa, tudo depende da maneira como eu vejo, como eu enxergo. Por isso que as coisas eu preciso ter uma visão de águia, além, eu preciso enxergar além da dor, eu preciso enxergar além daquele conflito, eu preciso enxergar além daquela situação, mas com esperança. E você tem valor. No mundo lá fora ainda há valores. Há valores. São João Maria Escrivá disse que nós devemos amar o mundo, para que nós devemos santificar este mundo. Nós tivemos uma meditação terça-feira, onde o Padre Marcos, um recolhimento, o Padre Marcos falou o seguinte: olha, a gente também tem que deixar que o trânsito nos santifique. Eu falei, impossível, Padre, Londrina não tem jeito. Brincando, né? Eu falei, vixe Maria, agora eu vou ter que permitir que o trânsito de Londrina me santifique. Perfeito? Devemos estar ali sem ser lá, sem servir, mas olhar as situações com esperança. Com esperança. Olha o evangelho de hoje, mais uma vez, uma mensagem de esperança e de ânimo, porque tudo o que nós vivemos aqui, nada é em vão. A minha dor tem um sentido, a sua dor tem um sentido, o seu problema tem um sentido, tudo tem um sentido. Deus, Ele não vai permitir nada na nossa vida se aquilo que Ele está permitindo não terá sentido. Tem um sentido. E talvez a forma como Deus está amando você hoje é através dessa dor, é através desse problema teu. Deus está aí te amando, Deus está cuidando de você. Nem um fio da nossa cabeça que cai, ou seja, Deus também está cuidando, Ele está cuidando. Agora, Senhor, quando o mundo vai acabar? Somente Deus sabe. O Pai não revelou nem ao Filho e nem ao Espírito Santo. Ele diz, isso não cabe a mim, somente o Pai sabe, né? Se aquela praga daquela cartomante, aquela praga daquela cigana, aquela praga daquela mãe de santo, daquele pai de santo, olha aí, né? Ué, joga na cena, já que sabe tudo que vai acontecer. Uai, se sabe alguma coisa que vai acontecer no meu dia de amanhã, da minha vida, uai, acerta na Mega Sena da vida. Mas somos pobres. Nem o filho sabe quando vai ser o dia. Porque se nós soubéssemos, seria muito fácil, mas Deus não facilita as coisas para nós, porque se Deus facilitasse as coisas para mim, e para você e para nós, Ele iria tirar a nossa parte, Ele iria tirar. Então Deus não facilita nadinha para nós. Uai, o filho dele falou o seguinte, sei lá, o Jesus, você não entende muito de marketing não, porque o seu marketing está meio difícil. Uai, falou, você quer me seguir? Renuncie a si mesmo. Ele não falou para renunciar ao mundo, Ele falou para renunciar a si mesmo. O orgulho, o pecado, o egoísmo, o desespero,
a tristeza, a depressão, e me siga. Por que ele fala me siga? Porque é caminhando com Ele que Ele vai me curar. É no caminho, é caminhando com Ele, carregando a nossa cruz de cada dia que Ele vai me curar, que Ele vai te curar. E para de reclamar da tua cruz, entendeu? Porque quem reclama da cruz, a cruz não vai curar. A cruz não vai libertar, porque cruz é cura, cruz é cura, cruz é libertação, cruz é milagre. Por isso que o Satanás, esse fedorento, não gosta da cruz, e você fica reclamando. Você quer a vida eterna, mas não quer carregar uma cruz aqui na terra, entendeu? Quer o céu, mas não quer carregar a cruz. Quer a cura, mas não quer carregar a cruz. Quer a libertação, mas não quer carregar a cruz. Quer a restauração, mas não quer carregar a cruz. E daí vive com o terço pendurado no pescoço, não é? A mão enrolada assim, cheio de terço, mas não quer carregar a cruz. Perfeito? O que a gente tem que viver? O momento presente. Relaxa, relaxa. Ô Marta preocupada, Marta desenfreada, relaxa. Olha para quem está do lado e fala, relaxa. Relaxa. Anda acelerada, anda acelerado. Olha, de tanto que eu escutei uma palavra, uma frase, eu aprendi: a cada dia basta o seu cuidado. Não adianta, não é? Você tem alguma coisa para ficar preocupada? A preocupação vai curar você? Não. Vai curar? Desespero vai curar? Não. Vai doer mais ainda, vai dar mais dor de cabeça, dor no corpo, estresse. Daí chega em casa, a mulher está aquele estresse. Eu vou embora, para o boteco, porque chega em casa é uma briga comigo. Daí chega em casa, o marido está de mau humor. Daí chega em casa, o pai e a mãe estão naquele estresse. Mãe, quero falar com você, estou cansada. É que você não sabe ainda o que a mulher passa. Estou cansado. Depois, quem que vai abraçar o teu filho e a tua filha? O diabo. É ele que vai abraçar. Porque as famílias de hoje não estão doentes por falta de carro, de casa, de comida. O governo dá. Hoje as famílias estão preocupadas demais. Hoje as famílias estão doentes por quê? Por falta de afeto, por falta de carinho. Falei assim, perguntei para o Wesley essa semana: Wesley, que dia que você vai dar na tua casa? Me fala, por amor de Deus. Então eu falei assim, falou assim: que dia você vai estar? Vamos. Daí ele tinha pregação, aonde? E Jataizinho. Daí a gente sentou, conversou, né, tio? A única coisa, daí eu falei: nossa, tio, eu estou estranhando uma coisa, que hoje não tem doce. Estou brincando. Por quê? A gente sentou, comeu um arroz, comeu um feijão e uma carne de panela. Não importa se era arroz, se era feijão, se era carne de panela. O importante era que estava ali todo mundo sentado ao redor da mesa, comendo, conversando, batendo papo. Não é? As preocupações do dia a dia. Não estou dizendo que eu não tenho que me preocupar. Agora, quando a preocupação me torna uma pessoa escrava,
Sinal que eu não confio que Deus é providente, que Deus cuida de mim. Nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai sem a permissão de Deus. Ele sabe até o número de fios de cabelos que eu tenho na minha cabeça, porque Ele cuida. Ele cuida. Olha, passado não volta, futuro eu nem sei o que vai acontecer amanhã. É agora que você tem que viver. Vai na missa, passa de 50 minutos, já fica olhando para o relógio, mas daí fica diante daquele inferno da Rede Globo assistindo novela. Daí depois vai lá, que nem a santinha, daí bota a língua lá, corpo de Cristo. Não tô, opa, para mim a comunhão é ajoelhado, em pé, ali, ixi, com muita tranquilidade. Eu não tenho esse problema com o meu povo, entendeu? Mas a gente precisa viver a santidade. O Wesley falou aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. É hoje que você vai receber a graça. Daqui a pouco Jesus vai andar aí no meio de você. Então, gente, olha, eu sou uma pessoa muito especial para Deus, ixi, porque Ele me ama, e você é muito especial para Deus, porque Ele te ama. Deus não te vê como um derrotado, uma derrotada, não, Deus te vê como um filho dele, uma filha dele. Então, não vive preocupado, não, sabe? Nossa, mas você não viu que todas essas coisas que estão acontecendo aí é porque o mundo está acabando? Você tem o celular do Pai? Porque se você tiver o celular de Deus, eu também quero, para falar com Ele, porque eu tenho umas coisas para pedir para Ele que Ele não me deu ainda. Então você me dá o número do celular de Deus, porque eu quero falar com Deus, não é? Sim, é bíblico. Terremotos, pestes, essas coisas, então, estão acontecendo. Mas não é que Deus está castigando a humanidade. Deus não castiga ninguém. Nós que nos castigamos com as nossas escolhas erradas. Então qual é a minha escolha? A vida eterna. Qual é a tua escolha? A vida eterna. Só que a vida eterna, quando você sobe uma rua, aquela subida, como que você chega lá no final da subida? Você está bem? Ou está fadigado? Fadigado, não é? Ó, a vida eterna é uma subida. É uma subida. Quer descer para baixo, você me chama que eu já dou um empurrãozinho de você. Se você quiser ir para baixo, chama eu. Vem aqui que eu já faço assim. Claro. Subida. E a subida às vezes é cansativa. A subida às vezes dói. A subida às vezes é fatigante. Mas por essa vida eterna vale a pena sofrer. Por isso que eu prefiro ser odiado pelo mundo, odiado até pelo diabo, mas ser amado por Deus, porque eu sei que Ele nunca vai me decepcionar. Processo, propósito. Processo, a nossa caminhada dolorida, sangra. Tem dia que a gente não quer nada com nada. Tem dia que a gente fala:
puxa vida, hoje foi uma luta atrás da outra. Mas daí a gente chega à noite de frente e fala assim: obrigado, Senhor. Se eu tive problema hoje, se eu tive luta hoje, é sinal que eu ainda estou vivo. Obrigado pelo dom da minha vida. Obrigado, Senhor. Porque pelo propósito, a gente suporta e aguenta o processo. Pela vida eterna, a gente aguenta e suporta o processo. E como que a gente enfrenta? Pela nossa fé, pela nossa vida de oração. Então, se você quer realmente uma graça, faça o propósito de levantar mais cedo, de rezar, de orar, porque eu falava para terminar, eu falava para um pai lá em Londrina, que menos de 4 meses, o filho de 10 anos morreu de câncer. Daí fazia 4 anos que a própria mãe não via o menino. Perfeito? 4 anos. E aí então eu falei assim: Edson, estava rezando e o Senhor pediu para você que vai ser uma grande luta. Uma grande luta. Diz o seguinte: que esse câncer do seu sobrinho de 10 anos seja pela conversão de alguém da tua família. Daí então o menino fez a cirurgia, mas não tinha como, porque o tumor tinha tomado todo o cérebro dele. Entendeu? Quem cuidava do menino era o tio, o Edson, que trabalha na Rádio Alvorada, com a esposa. E daí então esse menino morre, né? A mãe foi visitada no hospital, mas infelizmente ela não mudou de vida. Nem no velório do filho ela foi. E aí então, e o pai estava praticamente longe da família toda. E aí então, a doença aproximou, né? Conversei com o pai, e aí então eu disse: olha, aproveita todo esse momento que você tem com o teu filho, porque pode ser muito breve. E daí visitamos, dentro da maternidade, ali, acho que é Pernambuco, com a JK, falei: vamos entregar o teu filho para Deus, e deixa que Deus faça o melhor, porque já tinha sido desenganado. E aí então eu disse, eu sempre pergunto para o Edson: como que está o seu irmão? Graças a Deus, padre, ele buscou o padre, ele se confessou e está indo para a Santa Missa. Você percebeu que Deus, ele tem uma maneira tão diferente de agir conosco? Você percebeu? Deus, ele não age do jeito e da maneira que nós queremos. Deus, ele age da maneira como ele quer, somente como ele quer. E tem momentos, tem situações, dores que Deus permite acontecer na vida de uma pessoa, porque ele quer atingir alguém daquela família, daquela casa. Esse é o agir de Deus. E então eu preciso ter intimidade com ele para realmente saber que aquele momento, aquela situação deve me levar para uma única atitude: a minha santidade. Vocês pensam que é fácil em Londrina usar batina preta? É? Vocês pensam que é fácil lá no meio a gente andar de batina preta?
Ontem mesmo a gente foi no Biggs. Fui lá com o Everton, a namorada, o Padre Renato e o seminarista. O Padre Renato estava com clésima, toda a roupa preta, eu estava de batina. Fomos lá comer comida japonesa. Daqui. E aí então, a hora que eu cheguei de batina, foi a maior. O trem parou. E tinha umas bênçãos do meu lado aqui, que não tirava os olhos de mim, fazia assim, ó. Tirava os olhos e fazia assim no ouvido da outra. Sabe o que eu fiz? Boa noite, Deus te abençoe. Trocaram até de mesa. Falei, graças a Deus que as diabas saíram de perto de mim. Falei, graças a Deus que o capeta foi embora, porque ele não gosta de batina preta. É que, né, tava achando bonito, né, o gordinho, não sei, alguma coisa, eu nunca tinha visto, né, mas ficava. Falei, é hoje, pá, é hoje. O Everton mandava assim, não acredito que o senhor vai fazer. Assim, espera, aprenda comigo. Oi, boa noite, Deus abençoe vocês, viu? Entendeu? Perfeito. E a gente tem que saber viver com aquilo que Deus permite na nossa vida, porque Ele é Deus, Ele ama, Ele é amor. E nenhum fio, apesar que eu tô careca, né? Carequinha, entendeu? Mas nem um fio do meu cabelo, ele não cai sem a permissão de Deus. Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Amém? Aprendeu? Aprendeu? Pergunta para a pessoa que está do outro lado: você aprendeu que Deus está cuidando de você? Então acalma, calma tua alma. Isso, fiquemos em pé.